Namastê. Bom, vamos começar este mini curso do atendimento de cura energética da raiva, dizendo que assim, muitos de nós já fomos somos, né, altamente condenados e é altamente condenável a expressão dessa emoção, né, uma emoção que ela gera muita polêmica e nesse momento planetário em que se fala muito de expansão de consciência, de espiritualidade, obviamente, de controle das emoções, controle dos sentidos, controle dos seus impulsos, a gente automaticamente, rapidamente, coloca só a raiva nesse lugar, né? E coloca a raiva num patamar de muita exclusão, de que não pode, é incompatível. Uma pessoa evoluída não sente raiva, uma pessoa espiritualizada não pode sentir raiva. Então a gente está o tempo inteiro excluindo essa emoção, que ela também tem uma função muito importante para o nosso processo aqui, né, em Gaia, nosso processo de evolução. Então a cura energética da raiva, como todas as outras, a gente vai trazer um entendimento da importância da gente não condenar essa emoção e da gente não se condenar por sentir essa emoção. A gente foi educado com essa ideia, né, de que manifestar, expressar a raiva é algo que gera um mal, que é do mal, que não é bom, né? Por quê? Porque a gente entende que a gente tem que priorizar o bem-estar do outro sempre. Só que a raiva, ela tem um papel fundamental. Ela é a energia que nos devolve a força para a gente se reorganizar depois de um baque muito grande. Então, se a pessoa ela te coloca num lugar inferior ao que você deveria estar, se ela te rebaixa, se ela te ofende, se ela gera em você uma dor, a emoção que vai reorganizar as suas forças e fazer com que você se recomponha e retome as suas forças é a raiva. A raiva também, ela serve para que a gente possa colocar um limite, para que a gente possa se defender, se proteger de fato da intenção que não é favorável para o nosso processo de evolução. Então, se a pessoa ela tem uma intenção que invasiva ou que mina o seu potencial, a raiva ela serve para você colocar limite, dizer não, você não vai minar o meu potencial. Não, você não vai interferir na minha rotina e na minha disciplina agora. Eu tenho que fazer isso. Depois que eu terminar de fazer isso, você entra. Aí a gente conversa depois. Então, todo nível de invasão gera raiva. Toda invasão, pode ser invasão visível ou invisível, vai gerar em nós uma sinalização de raiva. Então, se eu estou no meio do meu dia e de repente eu sinto uma raiva, pode ser que eu tenha identificado vibrações energéticas de ataque energético que eu não estou conseguindo ver, mas elas estão ali. E hoje em dia, como a gente tem menos invasões visíveis, né, porque a gente não sofre mais com ataques de animais ou de outras tribos que tentam nos dominar e a gente não está, de certa forma, diariamente tendo que conviver com esses conflitos tão diretos, a gente se confunde muito, porque esses conflitos, eles continuam existindo, essas invasões e tentativas de domínio estão existindo no nível energético, emocional, né, e mental também, exatamente. Porque pensamento gera onda e onda interfere, né? E a gente não consegue se colocar, a gente não acha que é certo eu ter uma emoção ou eu ter uma ação, sendo que a pessoa não fez nada para mim. E aí a gente também cria esses movimentos passivos, agressivos, que faz a pessoa que de repente sentiu algo, e não foi à toa, ela não se sinta bem nem de ter sentido, muito menos de ter expressado, e se sente muito mal por estar sentindo aquela emoção em uma situação que aparentemente não tem nada demais, mas a gente começa a entender que sim, existe um movimento muito forte de dominância e que você tem um porquê também de se colocar aí, você tem um direito de ter
as suas escolhas, de colocar um limite dentro das suas escolhas. A emoção raiva, ela te permite reparar essa frustração, a injustiça, a ofensa. Então ela restaura o sentimento de integridade para que você volte, né? E o que acaba acontecendo é que ela gera uma tensão muscular também, que vai provocar o quê? Um aumento na nossa força e na nossa energia também. Então a raiva também sobe a energia, faz com que a gente fique com mais capacidade, porque a gente está entrando num processo de precisar impor limites. E impor limites, às vezes, pode ser entendido pelo nosso corpo como um confronto físico também, né? No último caso. Então, quando a gente vai defender os nossos direitos, impor limites, e muitas vezes isso se refere à invasão do nosso espaço físico também, ou do nosso espaço pessoal, então da minha rotina, enfim, a gente acaba tendo várias alterações químicas, né? Todas as emoções geram alterações químicas de funcionamento também, vai interferir nesses funcionamentos, e nós podemos nos viciar também nessas liberações químicas. Então a gente começa a desencadear também provocações para que o outro, ao reagir, faça com que a gente sinta raiva e tenha liberações químicas constantes. Então, quando a gente desequilibra isso, a gente pode se tornar um ser raivoso, porque é uma sensação de poder muito forte. Restabelecer, reparar a sua integridade te dá uma sensação de poder. Então a raiva, ela te traz também uma sensação de poder, e isso é viciante. Quando você está na procrastinação gigantesca já, e você não quer arrumar casa, e você não quer fazer lição de casa, e você não quer fazer suas tarefas e deveres, aí você briga. Fica com muita raiva que você brigou, e aí você não pode matar o sujeito, você faz o quê? Eu vou limpar a casa agora. Então você não percebe como você vai também cultivando conflitos e situações, gerando, você, desencadeando você mesmo, sem perceber, começa a invadir e atacar o outro, provocar esses conflitos no seu dia a dia, justamente porque você não está conseguindo mais por si só, com a sua própria energia. Você precisa desse estímulo, desse turbo, para poder se movimentar. Então isso já é um nível de agravamento, é como se fosse uma droga que você tem que usar, um café que você tem que tomar para ficar acordado. Então é comum as pessoas sentirem raiva para fazer atividade física. Então, por algum motivo, eu fiquei com raiva da minha mãe, do meu pai, do meu marido, dos meus filhos. Vou desestressar, tem que levar pra academia. E aí eu vou, tô com muita raiva, eu preciso liberar isso. Liberar isso não, é se colocar em movimento. É uma energia que, por te colocar em movimento, gera também muita materialização. Então, pessoas que materializam muito, que realmente realizam muito, costumam usar a raiva como um meio para a realização. Por isso que a gente nota uma certa agressividade nessas pessoas, né? Tem um porquê delas terem um processo mais agressivo na vida. E é importante a gente entender que nós geramos essas provocações muitas vezes silenciosas, para que o outro tenha uma reação e a gente possa desencadear essa química, essa raiva, e possa ter essa força motora, inclusive, né? Que é gerada por conta dessa tensão muscular, que vai aumentar a nossa força, a nossa energia, que vai criar um impulso para ação, né? E tudo que a gente sente que é faltante hoje para nós que nos cobramos realizar muito, né? Porque a gente entende que precisa realizar demais, tem uma pressa e tal. Então, nas escrituras, quando a gente vai estudar um pouco sobre a emoção raiva, muitas vezes a gente acaba tendo uma distorção, porque sim, as escrituras dizem que a gente precisa controlar esses impulsos rajásicos, mas nós temos esses momentos de rádias, né? E eles são necessários na nossa vida. Então, o processo de alimentação sempre vai interferir nas nossas emoções, porque o alimento que eu como com um propósito de criar uma certa vibração, uma certa energia que vai interferir diretamente nas minhas emoções também. Então, uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Então, nesse caso, a cura energética da raiva
A ideia é que é isso, a gente possa equilibrar, subir a nossa energia também vital, trazer a nossa energia para que a gente não precise desses mecanismos para a gente sentir esse poder, para a gente sentir essa vitalidade, porque é uma energia que te traz uma sensação de vivacidade, né, e de energia. E para que a gente possa ficar somente com a sinalização de como ela é e que a gente também saiba lidar com essa sinalização e não se deixe levar, é o que a Anu falou nas escrituras, né? A gente consiga entender o controle do impulso para que a gente não se deixe dominar pela emoção completamente e vire, né, um cão de guerra, que qualquer coisa a gente sai quebrando tudo, destruindo coisas, mas a gente entenda que sinalização apareceu, eu preciso olhar para isso e eu entendo o porquê. Isso me pede uma ação. E eu vou ter uma ação, só que eu não preciso ter a ação dentro da raiva. Eu fico só com a sinalização da raiva. E aí, a partir da minha consciência, eu posso ter uma ação fora da raiva. Porque a raiva ela serve só como um sinalizador.